programa de hoje vamos receber o escritor Paulo Nalim, que está lançando seu novo livro. E no quadro Teleterapia, a psicóloga Margarete Alves vai falar sobre amor platônico e amor não correspondido. E para você que quer ganhar um extra, vamos ensinar a fazer uma caixinha de chita. Não saia daí porque o Ver Mais está no ar. Olá, boa tarde. Hoje é quinta-feira, 5 de novembro de 2009. Eu quero começar um programa com a nossa mensagem do dia. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Pense nisso. E agora eu vou falar com Paulo Nalim, escritor que está lançando seu novo livro, Abstrações. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde. Paulo, Abstrações é um livro que aborda esse tema tão polêmico que é a anorexia, né? Como que você aborda isso no livro? Eu procuro não tornar de uma forma maçante, pesada para o leitor, mas narrando a história de uma menina que aparentemente tem tudo, uma menina da idade dela, 16 anos, gostaria de ter. Em determinado momento ela se vê numa paranoia de que precisa emagrecer, quando ela realmente é uma pessoa normal. O Paulo é um grande escritor e já escreveu 4 livros aí que foram sucessos de temas diferentes, né? Esse é um tema bem diferente do que você já escreveu aí nos outros livros. É a 4ª edição esse livro? Quarto livro, Abstrações. Abstrações. E como que você sentiu essa necessidade de expor essa dificuldade, esse problema que a gente enfrenta hoje no mundo, né, no livro? É porque a literatura, acho que além de entreter, ela tem que passar um certo tipo de informação. Como há muito tempo eu já queria falar sobre esse assunto, que afeta muito, 85% afeta as meninas em geral. Eu achei muito importante isso. Então eu trago a história de uma menina que, em determinado momento, ela se olha no espelho e passa até aquela autonegação. Então o livro, além da anorexia, traz uma mensagem paralela, que é a autoestima da pessoa. E eu pude ler umas partes do livro e vi que o livro ele começa já com a menina já doente, né? A menina já anorexa e vai evoluindo esse caso, né? Quer dizer, vai melhorando. Sim, achei interessante começar pelo final, para que o leitor possa ficar mais entretido ali e, a passar dos capítulos, poder saber o que aconteceu com ela. Então, intercala os bons e maus momentos dela, para que ele possa ter uma visão geral da coisa, né? E tem romance também? Tem romance. É um romance também o livro. E o Paulo também já gostou de música, já trabalhou aí em várias, né, áreas e queria ser jogador de futebol. Como que é isso? De também. Jogador de futebol para escritor, e grande escritor. Eu sempre quis ser de tudo na vida, né? Um pouco de tudo. Acho que a gente tem muitos sonhos quando é adolescente. Então eu queria ser cantor, jogador de futebol. E escrevia poemas também quando eu estava no ginásio, no colegial. Só que quando você tem essa idade, você é adolescente, você ainda não sabe muito bem o que é, ainda não chegou para você essa, né, mensagem. Então, eu quando entrei na faculdade em 2005, que eu comecei a ter mais contato com literatura, eu percebi que esse era o caminho a seguir, que eu ia me dar bem como escritor. E como você diz mesmo, uma citação livre é como música, né? A pessoa ouve ou lê e se identifica. Sim, tem muitos livros que a gente vê e fala assim, eu acho que o autor escreveu para mim, parece que ele me conhece. É tão íntimo, né, da pessoa. Espero que as meninas, não que os rapazes não possam ler, mas como é uma doença que atinge 85% dos casos do sexo feminino, que as moças pudessem estar lendo esse livro, que é bem interessante. Está aqui então o livro, a capa do livro do Paulo Nalim, que retrata sobre esse problema que é a anorexia, que é uma história muito gostosa. Tenho certeza que quem adquirir vai adorar a história do livro, esse livro bem apaixonante, né? Contato, tem telefone, Paulo? É 3337-4526 ou pelo meu e-mail feltro2004@yahoo.com.br. E a partir do mês que vem também vou estar disponibilizando alguns exemplares na Biblioteca Central, para aquelas meninas que, né, tiverem afim, não tiverem condição por alguma razão de obter o livro. Muito obrigada, parabéns pelo livro, Paulo. Obrigado a você. Sucesso. Obrigado. E vamos para um intervalo comercial e na volta, você quer ficar mais bela? Já já eu digo como participar desse quadro que está dando o que falar aí.
E ainda hoje a psicóloga Margarete Alves vai falar com a gente sobre amor platônico e amor não correspondido. Não saia daí que eu volto já. Boa tarde, Londrina! Boa tarde, todo o norte do Paraná. São 2h06. Tá começando mais um Vitrine Revista para você nessa quinta-feira gostosa. Programa de hoje imperdível. Olha só, na nossa culinária, o chefe Agnaldo vai ensinar a gente a fazer uma receita deliciosa. É uma torta de rúcula com tomate seco e ricota. Ele já tá lá, correndo para preparar essa receita pra gente. Imperdível, tá? Vai pegando papel e caneta na mão que daqui a pouquinho a gente vai ensinar essa receita para você. Hoje a gente vai falar sobre um assunto muito sério aqui em nossos estudos. A gente vai falar sobre anorexia. E para falar sobre isso, eu recebo aqui ela, que é psicóloga, Elci Silva, e também o escritor Paulo Nalin, que vai contar a história de uma personagem que sofre também de anorexia. Tem Silvio Bruschi trazendo as novidades das revistas para você. Mais uma edição do Blitz da Moda, lá de Cianorte. E, gente, tem a matéria da Par, do jantar realizado na PAI, que a Gabi Zier fez. Tudo isso e muito mais a partir de agora no Vitrine Revista, que está só começando. A anorexia é uma doença e é muito grave, que pode levar até a morte. Para falar sobre isso, eu recebo aqui ela, psicóloga Elci Silva, e também o escritor Paulo Nalin. Boa tarde, gente. É um prazer recebê-los aqui. Bom, Paulo, você tem um livro que é o Abstrações, que ele vai contar a história de uma garota anoréxica. Como é que é? Eu sempre gostei de tratar com temas polêmicos e reais, porém personagem fictício. E Abstrações, eu escolhi esse tema que é um tema que costuma estar constante na nossa sociedade. E trata o princípio de uma garota, A Clarice. Clarice, Que idade a Clarice tem? 16 anos. E ela aparentemente tem tudo que uma garota gostaria de ter. É rica, bonita, tem vários amigos, um namorado que ama incondicionalmente, mas que em determinado momento ela se olha no espelho e já não se aceita mais. Ela acha que ela está além daquilo que ela gostaria, né? O peso está acima. Ela sente isso. Ela sente isso e começa a entrar numa paranoia. É por isso que o livro se chama Abstrações, que abstrações é um termo que significa delírio, uma pessoa que está delirando, devaneio, assim. Então ela acha que tem aquilo, mas Na não verdade, tem, não precisa real, né? daquilo. É isso que acontece, Elci, quando a pessoa sofre de anorexia? Bem na verdade, Sara, é um distúrbio da percepção corporal. Então ela emagrece cada vez mais ela se sente gorda. E às vezes ela localiza a gordura numa parte do corpo que ela acha que aquilo ali está complicando. Por exemplo, na barriga, no abdômen, às vezes no glúteo. Então ela acha que ela está engordando ali, aí ela coloca roupa larga para não aparecer que ela está engordando naquela região e tal. Então, é uma preocupação, é um transtorno alimentar com preocupação excessiva no corpo. E uma percepção distorcida do próprio corpo seria o Por isso que ele falou, é um delírio mesmo, é uma percepção distorcida, porque às vezes, na verdade, a pessoa já emagreceu, não está gorda e ela continua, e isso pode acarretar inúmeras doenças, inclusive chegar até a morte, né? É muito sério, né, Elci? Muito sério, porque assim, por exemplo, além dela se achar gorda, começa todo um ritual por conta desse se achar gorda. Aí ela evita a alimentação, às vezes, por exemplo, ela começa a restringir alimentos calóricos e às vezes ela começa até a provocar o próprio vômito por conta desse excesso que ela acha que ela está engordando. E aí ela começa a pensar excessivamente em alimentação, né? E evita a alimentação, mas pensa muito nisso, né? Ô Paulo, como que a Clarice se livra da anorexia? Como é que termina o livro? Eu sei que a gente não começa a contar a história, mas é uma luta constante que a Clarice vai ter aqui no livro e ela consegue se safar dessa? Eu queria fazer uma coisa não muito tediosa, muito maçante, tratando só disso, mas colocando romance no meio. Sim. Para incentivar as meninas, para se autovalorizar mais. Porque o que falta muito, o que a gente luta muito, ser humano, é contra nós mesmos. Exatamente, o tempo inteiro, né? A gente sempre está achando que está faltando algo quando está tudo perfeito. Então, o interessante do livro é que ele começa do fim para o começo. Tive a ideia de começar ela já em estado, assim, deplorável, mas
com o passar do tempo, o leitor, capítulo a capítulo, vai ver que... Contando a história contando dela. o que aconteceu na cabeça dela. Esse é o 4º livro já, né? O 4º livro. Quais foram os outros temas dos livros, Paulo? Os temas, o primeiro foi a disputa, que era um romance juvenil, que tratava da relação da nossa juventude de hoje em dia, que também está muito complicada. Teve Internautas, que inclusive em 2007 eu estive aqui também no seu programa, que era sobre um assassino que atacava através da internet. E o terceiro foi de poema. E aqui a capa do livro com a Flávia Fernanda, né? Londrinense, está aqui na capa do livro, muito legal. Onde que a gente encontra o livro para comprar? Como eu não tenho editora, né, participando comigo, eu sou um escritor independente, por enquanto só está através do telefone 3337-4526. 3337? 4526. Ou através do meu e-mail, que é feltro, com L, 2004@hotmail.com.br. Tá certo. E também vou estar disponibilizando, a partir do mês que vem, na Biblioteca Central, para quem tiver interesse. Ótimo. Espero que as meninas também estejam, né? Com certeza. Bastante curiosas para conhecer a história da Clarice. Para todo mundo, né, gente? A história da Clarice não é a única história, não. E cada vez mais jovens, adolescentes, mais cedo acabam desenvolvendo a anorexia, que é um distúrbio alimentar. Estava conversando aqui com a Elci Silva, a gente sabe de casos de crianças de 8 anos que falam, tô gorda, de repente começa a emagrecer, não come. Com 8 anos já desenvolvendo anorexia, Elci. Por exemplo, a faixa média seria dos 12 ao 20, que o quadro é mais acentuado, né? Tá. Mas está começando cada vez mais cedo por conta da influência também do ideal do corpo que é passado pela televisão, mídia. revistas, é o que a gente vê, é o que a gente assiste. A gente quer, né? Aquela utopia daquele corpo perfeito. Mas cada um tem a sua estrutura também, né? E aí, por exemplo, ela precisa, a menina, entender, se aceitar, não se comparar com o que ela vê na mídia e buscar aquilo que ela tem de ideal. Mas sabe uma coisa importante, Sara? Isso começa a acontecer geralmente quando começa também a desenvolver os caracteres sexuais secundários nas meninas. Então começa a crescer o seio, os pelos pubianos e tal. E às vezes ela não aceita o próprio desenvolvimento corporal, ela quer regredir a uma fase anterior e aí ela pode, nessa fase que ela está bastante, suscetível de transição, ela desenvolver esse quadro também, você entende? Então, uma pesquisa muito grande mostrou que as meninas gostariam de estar numa fase anterior do desenvolvimento, né? Então, às vezes, também a não aceitação da própria maturidade sexual. Agora, a gente tem vários pais que estão nos assistindo e esse é um assunto muito sério e a gente tem que ficar, com a anteninha ligada. Como que os pais podem identificar, de repente, nas suas filhas, casos possíveis de anorexia? E uma coisa importante que você falou também é nas suas filhas. A incidência é 90% mais frequente nas meninas mesmas. Né? Então, assim, por exemplo, a menina ela começa às vezes a usar roupa solta, como eu já até falei, não senta na mesa para fazer refeições com os pais. Né? Ela começa a se preocupar muito com o valor calórico das alimentações, de que caloria tem esse alimento, qual caloria que não tem. Então, se a gente começa a ver que o nosso filho está preocupado demais com quantas calorias tem, você já pode ficar com a anteninha ligada. Exatamente. E demora muito para os pais identificarem que isso é um problema, Sara, porque muitas vezes eles pensam que é só vaidade. E a hora que vão ver, a menina tá, por exemplo, aí para a menstruação, a pele fica amarela, pode vir transtorno psiquiátrico junto, depressão, pânico, entendeu? As consequências são muito sérias. Eu assisti o caso dessa menina de 8 anos e ela disse que ela até tentava se forçar a comer. Ela chegou num ponto que ela não aguentava mais. Ela comia, ela tinha 8 anos de idade, sofria de anorexia e daí ela se obrigava a subir e descer a escada 1 hora sem parar. Tinha momento que ela estava tão exausta, tão cansada, que ela chorava e pedia, mãe, eu quero parar, mas eu não consigo. É como se ficasse, sabe, aquela coisa do diabinho lá falando. Um pensamento obsessivo. Um pensamento obsessivo. Isso é muito sério, precisa de tratamento. Isso não é só uma questão plástica, uma questão de estética, só porque viu na televisão, não. Casos assim precisam de acompanhamento médico, acompanhamento psicológico. Tem que ter acompanhamento psiquiátrico, porque muitas vezes é com remédio, o psicológico, com nutricionista. Às vezes, por exemplo, eu já atendi crianças, adolescentes que precisaram de endocrinologista junto por conta
conta da alteração hormonal que causou, né? Por ter parado a menstruação e tudo. Então, é sempre um tratamento multidisciplinar, Sara. Nunca é só com um profissional da saúde. Tem que ser mais que um. Existe, não sei, mas perguntar, existe alguma predisposição genética? Por exemplo, se a mãe teve, de repente a filha pode ter uma propensão a ter ou não tem nada disso? Existe uma predisposição genética, ninguém sabe com certeza a causa. Então, eles falam que existe essa predisposição genética, mas é muito relacionada à cultura. Tanto que nos países, por exemplo, da Ásia, da África, os árabes, a incidência é muito pequena. Né? E aí, por exemplo, na Europa, nas Américas, a incidência é muito maior. Nos Estados Unidos, a incidência é absurda. Na Inglaterra também. Né? Então, você vê que está muito relacionado à cultura, ao meio que se vive, não é isso? Eu acho que é um problema da modernidade, entendeu? Né? A gente vê que é muito comum casos em atletas, né? Em bailarinas. Manequins, jockeys. Exatamente, modelos, manequins. E acomete muito esse tipo de profissional, esse tipo de pessoas ligadas a essa área que precisa da parte plástica, da parte estética mesmo, né? Do corpo. E às vezes não consegue equilibrar, né? Até onde eu posso ir que é natural, normal, saudável, e às vezes até se deixa influenciar muito pelas pressões externas, né? Pela sociedade, pelo meio. Questões familiares contam muito nisso também, né? Então você vê, por exemplo, que são famílias muitas vezes estruturadas financeiramente, mas que o nível de exigência é muito alto, sabe? Às vezes mães extremamente controladoras e tal. E aí que engraçado, né? Acaba cometendo muito mais níveis, né? Classes sociais mais altas do que mesmo a mais baixa. A classe mais baixa. Gente, então tá aí o livro da Clarice, né? Abstrações, Paulo Nalin aqui com a gente presente. É uma dica pra gente ler, pra gente aprender um pouquinho mais. Você que é pai, você que é mãe, tem que ficar atenta para esse assunto, porque é realmente muito sério, pode levar às últimas consequências, como a morte. O telefone está aí no vídeo, esse telefone 3337-4526 é do Paulo Nalin. E eu queria agradecer também a Elci Silva. Quem tiver casos, quiser conversar com você, né, Elci, pode ligar. Pode ligar, sem problema. Meu telefone é 3324-3613, é do Tá certo. E o que é isso, Paulo? Inclusive, eu queria, antes de terminar o programa... Claro. Convidar todo o pessoal, e você também está convidada, para dia 6 de dezembro, às 4 horas, em frente do Condor. Tá. No Centro Coletivo Anona, que vai estar tendo um show literário. Ótimo. Com várias bandas também, poesia cantada. E a Barca de Papel trouxe um presente para você. Que lindo, obrigada. A gente vai divulgar aqui o evento. É 6 de dezembro. 6 de dezembro, às 4 horas. A gente vai divulgando. Vai ser no domingo, às 4 da tarde. Que lindo, olha só. E ganhei um livro. Máscaras... outro livro. 7 máscaras e outro livro. 7 máscaras. Olha que gracinha, gente. Que bonitinho. Obrigada, viu? Agradecer ao pessoal. Obrigada mesmo. A gente vai divulgar aqui. E a gente tem um livro para sortear, né? Você vai correr pro telefone e ligar pra gente aqui no 3315-1313, 3315-1313. A primeira ligação vai levar para casa esse livro, Abstrações, que conta a história da Clarice, uma garota de 16 anos que sofre de anorexia. Todas as suas lutas, né? Todos os seus temores, todos os seus favores e também tudo que a família também ajuda, né? Porque a família é muito importante nessa hora, né? Muito importante. É fundamental, né? Fundamental, até para perceber que existe um problema, né? Começa por aí, né? Começa por aí. Queria agradecer, gente. Obrigada mesmo que vocês vieram, tá bom? Foi um prazer conversar com vocês sobre isso. Parabéns pela sua iniciativa. Parabéns. Agora tem informação para você no Notícias da Redação.